Olá, pessoal! Estamos com um episódio hoje mega especial, porque o assunto hoje é bem relevante para a sua vida, né, como indivíduo, e para a nossa vida como sociedade, como um povo, como cidade, como nação. Eu estou aqui com dois jovens brilhantes, que eu considero brilhantes, né? Os caras, assim, de muito conteúdo, de muito valor, né, com valores bem estabelecidos e que podem, assim, causar mudanças na sua maneira de pensar, né? E, então toma cuidado com esse podcast, porque você pode ser influenciado, viu? Hoje é o dia aqui de eu enaltecer o Caio, de honrar a ele, né? Porque o pouco que eu sei de política eu devo a ele, mas o pouco que eu sei me ajudou bastante, viu, Caio? A eu tomar posições assim que me ajudaram muito, aprendo muito com o Caio e convidamos aqui também o Bruno Guimarães, que é um cara assim espetacular, um jovem, não tão jovem assim, os dois, né, são jovens, mas são jovens maduros, experientes e assim com grande potencial para ajudar na construção de uma nova sociedade aqui na cidade onde nós moramos, quem sabe no estado, no nosso país, né? Então, sejam muito bem-vindos, Bruno e Caio. Palmas para eles. Obrigado. Eu Obrigado. queria primeiro, bem, vocês estão felizes de estarem aqui? Claro. Com certeza, agradeço o convite. Estou feliz de estar aqui junto com o Bruno, né? E, obviamente, com Keila, minha esposa. Tenho certeza que vai ser bastante produtivo, né? Sim, eu queria fazer a primeira pergunta para o Bruno, tá? Porque Sim. eu conheci o Bruno através do Caio. Uhum. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para o Bruno, inclusive eu quero abrir dizendo que o Bruno é economista, né? Então ele tem muito assim conhecimento específico de uma área, sabe muito de política, sabe muito assim do que está acontecendo na atualidade. A gente tem como tirar dúvidas com ele, um cara assim muito bacana mesmo para você conhecer. E aí eu queria perguntar para o Bruno como foi que ele conheceu assim o Caio, né? Como que surgiu essa amizade de vocês? Lá atrás, vocês eram mais jovens ainda do que são. Como que surgiu Uhum. essa amizade? Isso foi em 2013, né, Caio? 2013. 2013. A gente costuma dizer que a Dilma Rousseff formou mais liberais conservadores Sem dúvida. anticomunistas do que qualquer esforço, né? Porque realmente a incompetência daquela mulher revoltou muito dos jovens. E também junto com uma crise econômica que já se avizinhava, e 2015 se confirmou, né? Então, em 2013, a gente já buscava algumas soluções anticomunistas, anti-esquerdistas, uma frente política realmente que tivesse força para fazer frente a esse movimento comunista latino-americano, genocida, narcotraficante terrorista. E aí a gente se encontrou pelo Facebook. Na época, a rede social. Tá rindo já da contundência da rede social. Era o Facebook, bombava e tinha uma página, que era o liberalismo conservador, ou seja, a bolha da não esquerda, porque liberalismo e conservadorismo, às vezes, existem algumas. Que não concordam em alguns pontos, né? São linhas políticas diferentes. Mas, obviamente, todas elas anticomunistas, não esquerdistas, né? E assim existia esse grupo, e aí eu fui me encontrar com alguns amigos. Eu já pisava na política da cidade, né? Depois a gente pode contar um pouco mais sobre isso. E nesse grupo eu conheci e fiz amizade com o administrador do grupo. Sim, exatamente. Legal. Então o Bruno caminhou aí nessa época de discussões sadias que vocês tinham, né? Imagino, Uhum. eu entrei depois nesse grupo, né? Aham. Eu não era da cidade ainda de Niterói, mas acabei entrando e aprendi muito no grupo ali. Eu nem comentava nada porque eu não tinha o grau de conhecimento do pessoal, pessoal bem assim elevado, conhecimento, pessoal muito bacana. Eu comecei a achar muito legal o pessoal do grupo, as amizades. E aí o Bruno, então, estava nesse ambiente aí de discussão saudável, né? De formação de ideias. Eu acho que teve muita gente que já era posicionada, que entrou no grupo, mas gente que se formou ali, né? Foi uma faculdade ali que vocês Isso. fizeram ali. E aí eu queria, então, perguntar pro Caio, então. O Bruno acabou de contar aí como que vocês se conheceram, esse início, né? Que você foi um dos fundadores aí do Libicon, desse grupo do Facebook. Então conta pra gente como que surgiu essa ideia de fazer um grupo no Facebook, o que que te motivou a criar esse grupo, né? E como que foi esse começo? Era um grupo pequeno? Como que esse movimento começou a ganhar forma? Como o Bruno bem falou, né? O cenário na época era um cenário de insatisfação na sociedade. Uhum. Nós somos de uma geração, sou de 86, a gente, enquanto crianças, a gente viveu uma época política um pouco conturbada, né? Questão de redemocratização, depois veio
o Collor. A gente, ainda criança, viu aquele impeachment sem entender muito bem, mas eu tenho essa lembrança, né? Eu não tenho ainda não. Eu O sou de Bruno um pouco 89, mais não tinha. Isso, é. Mas eu tenho uma Tive. lembrança do Collor, da questão do PC Farias, essas coisas. lembro. A gente não entendia muito Cara bem. pintada. Mas ali, a partir do momento que aí veio o vice, que era o Itamar Franco, foi um governo de transição, e na sequência ganhou o FHC, né? Ele fez um bom governo, apesar de ele ser de esquerda, né, Bruno? Acabou que teve méritos naquele governo ali, uma equipe econômica, né, Bruno? Ele fez uma reforma fiscal, ele fez uma reforma econômica capenga, porque faltou a questão administrativa, fez a fiscal. Uhum. Ele apresentou uma nova moeda, né? Acho que é muito interessante se a gente Plano quiser Real. falar sobre isso. E abraçou uma linha econômica da PUC do Rio, né? Que era uma linha econômica mais liberal que batia de frente com todos aqueles planos monetários que nunca deram certo, de controle de preço do Sarney, ou de, enfim, de tantos outros. Mas Não, já só te fazendo interrompendo. uma apresentação, que o Bruno é economista formado pela UF, né? Isso, e MBA em Finanças Avançadas também pela UF. Bacana. E eu sou administrador por formação, né? Então, o que eu acho? Eu acho que a nossa geração cresceu vendo um país no caminho da estabilidade, né? Com um crescimento econômico muito bom plantado ali pela equipe econômica do FHC, apesar de ser um partido de esquerda, PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, eles fizeram um trabalho bom, tá? E também o Brasil, eu costumo falar muito isso, aprendi isso muito com o Rodrigo Constantino, né? O Brasil ele foi um dos países no cenário global, né, Bruno, que mais se beneficiou da entrada da China na Organização Mundial do Comércio. Porque até o ano 2000, a China não fazia parte dessa Organização Mundial do Comércio. Então, ela importava muito pouco. Quando ela abre o mercado dela e começa a importar, eles começaram a demandar muitos produtos que o Brasil produz, né? Uhum. Produtos primários, né? Principalmente produtos in natura, né? Que é o que Isso. o Brasil, infelizmente, Alimentação, né? Aço, né? Então a China construiu várias estações de metrô lá e o Brasil exportou, né, matéria-prima para a China, né? E também essa questão da alimentação lá, é uma população muito grande, precisa de comida, é frango, é suco de laranja, essas coisas. Soja e ferro, né? E também carne. Isso. Então, o Brasil ele se beneficiou muito disso. E esse cenário econômico positivo, ele veio se intensificando até que quando chegou no final da década dos anos 2000, a gente começou a flertar com a ideia de que o Brasil ia virar uma potência. Não sei se vocês lembram disso. Sim. Que o brasileiro, a gente começou a enriquecer, né? E o dólar também chegou a 1,59, né? Então as pessoas viajavam para os Estados Unidos. Eu lembro do dólar Brasil, a R$2. O dólar R$2, né? E a economia começou a ficar muito forte aqui no Brasil. A gente começou a achar que o real ia valer mais que o euro e tal. Mas na verdade isso era um cenário externo, não era mérito do brasileiro, né? Não foi uma política interna de melhoria na educação do Brasil, de reformas estruturais que trouxessem competitividade para a economia brasileira, né? Então, a gente estava vivendo um bônus de conjuntura externa. Caio, só abrindo um parênteses, eu sei que você está contando aí todo um contexto para dizer, para chegar em 2013, sei lá. Isso. Mas só para reforçar aqui o pessoal, gente, isso que o Caio tá falando, cada um pode ir lá voltar e saber como que você tava nessa época. O boom época. das commodities, né? Você... O boom das commodities, muito bem. Agora... calma aí, deixa eu te dizer aqui pro pessoal o que acontece. Eu tô lembrando dessa época. A primeira vez que eu pisei nos Estados Unidos foi início de 2010. E era um tal de brasileiro ir para os Estados Unidos, ali para Flórida, para Orlando, e comprar. E você ia naqueles mall, aqueles... como é que fala o lugar que vende coisa barata? Outlet. Era muito brasileiro. Sim. Eram os brasileiros andando com tênis assim coloridão. Nike Shox, né? Daqueles aquelas molas. Você sabia que era brasileiro quando tava com tênis coloridão? Aí sim, muito brasileiro. Eu ia no Walmart 24 horas, tinha brasileiro de madrugada fazendo assim, ó, comprando, porque a pessoa nunca viu aquilo. A gente é muito carente desses bens. E o brasileiro com poder de compra, com um dólar baixo, indo para os Estados Unidos comprando. Eu ficava assim, meu Deus, o que é isso? Só que era a primeira vez que eu tava pisando nos Estados Unidos. Para mim, os Estados Unidos, que era isso. Mas não, era um momento. Por quê? Depois eu passei a retornar aos Estados Unidos várias vezes ao ano e eu nunca mais vi, Caio, essa cena na minha vida, o brasileiro ir nos Estados Unidos e ficar comprando igual doido, porque o dólar subiu. Então, só para
para o pessoal se situar aí que realmente isso aí estava acontecendo no Brasil. O brasileiro estava achando que estava bombando. Pois é, então agora só tem um problema, né? Esse boom das commodities, essa bonança econômica, ela aconteceu justamente nos governos do Lula. Né? Que aí demonstra uma incompetência, porque na Noruega, isso é uma discussão antiga que é a doença holandesa na questão da economia, né? Que é o seguinte, que é a maldição do país que se desenvolve com recursos naturais. Ou seja, o que acontece? Tem um boom de recursos, de capital financeiro no país, de investimentos. Aí o que o país faz? O que o governo da época faz? Ele queima esse dinheiro para fazer politicagem, para fazer para ser um governo populista, né? Então vai prometendo muitas benesses. A Noruega fez diferente. O que a Noruega fez? Descobriu o petróleo na década de 50, 60, fez um fundo e aquele fundo você só podia gastar 3% ao ano do fundo. Então todo o rendimento do fundo e os seus investimentos no mundo ficam como reserva para depois você financiar o desenvolvimento do país depois da extração daquele recurso natural. Então, o maior fundo de investimento do mundo é o fundo norueguês. Já no Brasil, a gente não fez isso. É uma cigarra irresponsável, em vez de uma formiguinha responsável ali. E a gente vai ter uma segunda chance com a extração do petróleo nos 40 do segundo tempo, que já não é mais essa novidade no mundo, a questão do petróleo, com a margem equatorial. Vamos ver se alguém vai ter coragem de fazer isso, ou senão vai ficar no discurso que nem na Dilma. 10% do PIB na educação. Você lembra disso? Queimaram todo o dinheiro e, de novo, a gente não tem uma capacidade de investimento. No mundo, até de uma forma geopolítica, que a Noruega tem o maior fundo de investimento. Isso é um asset geopolítico. Isso também não é só uma questão capital, isso também é uma questão de influência. Sim. E o Brasil abriu mão, não só o Brasil, como muitos países. É a doença holandesa, porque na época era a crise das tulipas, né? Isso já é 1200. Gente, 1300. Os caras já começaram a Mas eu aprofundar já o assunto cortei assim, não. Os Eu já caras cortei já o Caio de novo. Não, o Caio entrou no assunto do Bruno, que o cara tá com o economista ali do lado, vai entrando no assunto. O Caio vai entrando no assunto do Bruno. Deixa eu tentar ser breve. Mas eu quero aproveitar e mandar um beijo pra minha amiga Samara e Samuel, né, Caio, que moram lá na Noruega há alguns anos já. Eles estão muito bem lá, obrigado. E a gente até fez uma vez uma live com a Samara, que é uma menina de direita, conservadora, e ela entende de política, de Brasil e tudo. A menina mora lá na Noruega, e a menina sabe muito mesmo. Quero mandar um beijo pra Samara, é uma das minhas best friends. E Bruno, fala aí. Ninguém mandou o Caio entrar no teu assunto. Não, essa é a questão da doença holandesa. E esse sentimento que o Caio traduziu é importante. Ou seja, o brasileiro teve aquela esperança. Mas pela incompetência, pela gastança, socialista é uma praga, né? Que vai fazer sempre a mesma coisa, né? Vai prometer, vai comprar prazo para depois a crise empurrar pela barriga, né? Foi o que a Dilma fez, né? No seu primeiro governo, mas não contava conosco nas ruas. E o que o Lula está fazendo agora com o Haddad, só que também não contava com as redes sociais e também com uma nova reorganização da ordem mundial capitaneada pelo Trump, mas voltando em 2008. Não, então o que acontece? Essa bonança econômica, né, esse boom das commodities aconteceu justamente no governo Lula. Não, vou olhar para a câmera aqui. Não, o Lula não tem mérito nenhum nessa bonança, né? Tem muitas pessoas mais ignorantes, né, que lembram desse tempo em que o Brasil estava bem economicamente, e o fato do Lula ter sido presidente dessa época não significa que ele foi o responsável por essa bonança. Tá? Foi conjuntura externa. O Lula não teve mérito nenhum nisso. Pelo contrário, ele torrou o dinheiro todo. Tá? Então, isso durou aí do 2000 até 2012. Tá? Quando chegou em 2012, isso se estabilizou internacionalmente. A China diminuiu um pouco o ritmo. Tá? E quando bateu 2013, a realidade da economia brasileira sem essa conjuntura externa positiva acabou. Porque o Brasil ele ganhou na loteria chinesa. A gente foi um China player. Né? No tigrinho chinês. Isso. Então, o que aconteceu? A realidade veio, dura, a realidade como ela é. da nossa produtividade, que é baixíssima. Tá? Zero. O brasileiro não fala inglês, o brasileiro não sabe operar máquinas que vêm da Alemanha. Não tem infraestrutura, gasta muito tempo do seu dia. A logística brasileira é toda focada em rodoviário, estradas esburacadas, então você não tem trens de alta velocidade, você não tem
uma aviação civil desenvolvida. Conexão da internet abaixo da média mundial. Isso, você tem uma população que não sei quantos por cento é analfabeto funcional. Então, a produtividade do trabalhador brasileiro é muito baixa, tá? E a gente não pode ser rico dessa maneira. Não existe isso, tá? Não tem como você ser rico se você não fizer reformas antes, se você não investir em educação de base, esse tipo de coisa, tá? Se você não fizer privatizações, etc. Então, quando virou 2013, começou aquele clima na sociedade que tinha alguma coisa errada. E esse cansaço com esses governos do PT começou a aparecer. Porque enquanto estava bombando, a gente... Né, só os mais entendidos é que falavam, tá? Eu lembro de um símbolo, já te cortando pela 10ª vez. Por favor. Eu lembro de um símbolo dessa época. De novo, o que é o populismo? O populismo é te prometer um mundo melhor, só que fazendo você se endividar. E aí daqui a 5 anos você está quebrado. É como se fosse né? uma droga, né? Que você aí. fica mais empolgado. E o socialista, ele nega a ciência econômica e vê, na verdade, a economia como um convescote, um clube de empresários que o comunista, que o socialista, o totalitário quer sentar todo mundo para todo mundo beijar a mão do partido e você dá migalha para todo mundo e assim você controla a economia. Esses são os governos comunistas, né? É o poder e não a economia, porque a economia ela precisa de uma sociedade livre antes. Bom, enfim, o que é o populismo? É isso, é ficar prometendo coisas que nunca vão chegar. E aí, em 2013, prometeu em 2008 com o boom da commodities e chegou a crise já em 2013, né? E ela veio forte, hein? E o pessoal ela veio forte. E a juventude na rua com essa insatisfação, mas sem saber o que fazer, né? Porque 2013 é um retrato que faltou direção ali, né? O que acontece é que a nossa geração ela foi privada do conhecimento da alternativa ao socialismo. Isso aí. Tá? Porque o que aconteceu no Brasil, o Olavo costumava dizer que não existem palavrões na língua portuguesa para dizer o que foi feito no Brasil. Ele fez uma pergunta essencial. Como que um país continental e majoritariamente cristão não tem um partido conservador? Exatamente. Então, o que eles fizeram, a redemocratização e a Constituição de 88, ela foi um golpe que foi dado no Brasil. Uhum. E criaram o Teatro das Tesouras, né? Que criaram, no final, ali, 2 partidos de esquerda que ficavam brigando entre eles. O Lula e o FHC são amigos, né? Há muito tempo, os dois são de esquerda, né? Então, o PT acusava o PSDB de ser de direita e a gente ficou assistindo essa palhaçada. A elite paulistana contra a chão de fábrica, mas todos de esquerda. Todos de esquerda. Mas então, assim, o PSDB é uma esquerda melhorada? Tem isso? É o PT com perfume francês. Tá. Entendeu? Coisa... Mas eles se amam. É a social-democracia francesa contra a União Soviética. Mas tá. Exatamente. Tudo esquerdista. Então a gente ficou assistindo essa palhaçada, esse Teatro das Tesouras, e a alternativa era votar no Lula ou no FHC, no Lula ou no Serra, no Lula e no Alckmin, gente. O Alckmin veio se tornar vice do Lula agora. Tá? Então, assim, olha aí. É um meme que virou realidade, né? Então, em 2006, se eu não me engano, era Lula contra o Alckmin. 2006, isso, 2010 foi Dilma e Serra. Dilma e Serra. Então, todos de esquerda. 2006. O José Serra ele é um esquerdista histórico. Tá? Então, o que acontece? Tava lá na Uni, lá. Quando chegou em 2013, o pessoal começou a ficar revoltado porque as coisas no Brasil são muito precárias, o transporte, a educação, a segurança, né? E começaram a se perguntar, com o advento das redes sociais, qual que é a solução. E começaram a surgir alguns intelectuais na internet. Mas 2013 foi primeiramente puxado pela esquerda. Muita gente faz essa análise de que, não, porque o povo, não, foi puxado pela Uni aqui em Niterói. Eu vi caminhão da Uni na época. Eu lembro que eu estava na UF, o meu professor... Foi a manifestação dos 20 centavos em São Paulo, né? Não sei se você lembra disso. Sim, mas primeiro foi organizado dentro da esquerda, foi gestado na esquerda. Sim. Eu lembro do meu professor perguntando, e aí, você não vai para manifestação? Não, eu falei 2012. Eu falei, enquanto tiver só vermelho não é legítimo. E aí depois o povo foi para a rua, porque... quer ir para a rua, mas não sabe fazer política. O brasileiro também nega a política. E a política partidária no Brasil também nega a participação do cidadão, porque é uma política quase cartorial, verdade é essa. Então o brasileiro não cresce tocando na política, se acha inteligente falando que todo mundo é igual. Não é.
Mas ao mesmo certeza. tempo eu também compreendo que o sistema não é convidativo. Também a gente tem que perceber isso. Demora até a gente entender como é que funciona, né? E mesmo entendendo, demora para você participar se você quiser, mesmo Sim. assim é difícil. Então, em 2013, quando o povo foi para a rua, a esquerda se retirou da rua. E aí ficou aquela multidão de gente de noite sem saber o que fazer. E aí tinha hora marcada a manifestação. Bateu 5h30 e vinham os black blocs para acabar com a manifestação. Que já eram os infiltrados da Que esquerda. já eram os infiltrados. Para tentar minar o negócio. Uma prática importada. Uma prática importada. Né? Não, o Boulos vem depois. O Boulos vem no Fora Copa, financiado pelas instituições financiadas pelo Jorge Soros com a Ford Foundation. Esse cara é cria de ONG internacional. A esquerda toda, principalmente essa esquerda mais nova, identitária, é tudo puxa-saco de bilionário americano democrata, não os realmente democráticos, que eu digo os esquerdistas, não os realmente republicanos e realmente é a favor da democracia e da liberdade. Mas assim, 2013 é bom entender que tem 2 momentos. Tá? E o 2015, o Fora Dilma, nasce nessa insatisfação, mas no segundo momento de 2013. Sim, mas respondendo a pergunta daquela, eu fui uma dessas pessoas que começou a buscar respostas. E eu não tinha esse embasamento teórico da política, tá? Mas hoje em dia o aprendizado é muito rápido nas redes sociais. Se você se interessar por um assunto, você começa a consumir aquilo no seu tempo livre. E 2 pessoas formaram muito a minha mentalidade ali no início, que foi o Rodrigo Constantino, principalmente na questão do liberalismo econômico, que é a parte econômica da política, né? Da direita, né? O liberalismo econômico é você ter um Estado pequeno, privatizar empresas, você ter mais sociedade, menos Estado. Então eu aprendi muito com o Rodrigo Constantino, que é um economista liberal, defensor da escola austríaca, tá? Esse termo é bastante importante, escola austríaca de economia. Existem algumas escolas, né, Bruno? Isso aí. Que é o marxismo, né? O marxismo na escola econômica, mas o pessoal força, né? Uhum. A verdade é essa. O Marx, ele errou na Revolução Industrial, né? Ele viu aquilo tudo, apoiou a galera que os sindicatos ficavam quebrando máquinas contra o desenvolvimento econômico, né? Então, e tem a escola austríaca, que tem o keynesianismo, né? Que seria o equivalente à social-democracia tucana. Cara, é polêmico, porque é bom falar isso no automático, mas o keynesianismo ele teve também muitas contribuições para o mainstream econômico que a gente vive hoje, que é a ortodoxia que a gente vive hoje, tá? Uhum. Mas, obviamente, o que o Constantino muito critica, que o PT fez no boom das commodities, é o keynesianismo maneta, que é o seguinte: o keynesianismo é uma política econômica contracíclica. Se a gente está no boom econômico, a gente guarda um dinheiro para quando a gente estiver na queda. E quando a gente estiver na queda, que essa é a crítica do que os liberais têm mais, quando a gente estiver na queda, a gente fomenta a economia para ela se recuperar. E eles veem o Estado como motor da economia. Isso. Aí o keynesianismo, ele foi muito aceito depois da crise de 29. Uhum. O Keynes era um cara muito cosmopolita e muito bem aceito nas rodas políticas e nas elites ali dos Estados Unidos. Então, em 36, ele era muito bem ouvido. Tanto que tem o Maynard Keynes, que é outro, que escreveu um livro muito... Que escreveu um livro muito importante, gente, que agora eu esqueci, fugiu o livro, desculpa. Mas eu vou lembrar aqui. E ele já era um discípulo do Keynes. E dizem que o Keynes morreu falando que eu não era mais keynesianista. Que eu não era keynesianista. São as fofocas da Faculdade de Economia. Por quê? Porque ele viu que a teoria dele serviu para governantes populistas justificarem a sua gastança. Coisa que ele não defendia. Por exemplo, se você quiser fazer assim, um belo uma martelada aqui, mas que eu citei na questão da Noruega, que seria uma questão contracíclica. A gente está no boom aqui do petróleo, mas vamos poupar para quando faltar. Entendeu? E ele também falou da teoria do desemprego, da moeda também. Então, assim, não é tão essa gritaria. Mas os austríacos foram muito importantes. Porque na parte, não só na questão teórica econômica, que é o seguinte: a economia, quando você vai para o dia a dia, ela é muito matemática, muito modelo econométrico, entendeu? E aí você pega as teorias dos modelos e você vai tentando
testando e vendo se eles são realmente se encaixam na realidade, perfeito? Então a economia real, mesmo assim, de teorema, é muito da questão matemática também, dos modelos econômicos, perfeito? Agora, os austríacos, eles ajudaram muito a bater de frente com as teorias marxistas, principalmente na década de 20. Então o Mises foi muito importante. Ludwig von Mises. Entendeu? O Hayek. Hayek foi muito importante, que o Hayek foi um cara que inspirou o Milton Friedman, que numa subescola da economia são os monetaristas que dizem que o Estado não é para emitir moeda, que quando o Estado emite moeda gera inflação. A Margaret Thatcher acreditou no Milton Friedman na década de 80. Hoje é beabá dizer que a inflação ela surge quando você aumenta a base monetária, quando você imprime o dinheiro, certo? Na década de 80 não era beabá. E a Margaret Thatcher acreditou no Milton Friedman, Nobel da Paz naquela época por causa daquela teoria, e o Milton Friedman era da fundação do Hayek, entendeu? E a Margaret Thatcher, se eu não me engano, o Milton Friedman tem uma carta lá do fundação do Hayek, né? Então, nessa época, a Margaret Thatcher bateu de frente com os sindicatos dos mineiros, de novo os esquerdistas, contra o desenvolvimento econômico. Dizer a Inglaterra, já na década de 70 e 80, mirando o novo mundo, numa economia não só tão industrial, mas também de serviços, e estava lá os sindicatos dos mineiros, tudo sócia, tudo comuna, atrasando nossa vida, contra uma visão econômica. Então, assim, são várias escolas, mas o que a gente defende é, na verdade, a liberdade do cidadão comum. A economia, e a única economia é a economia capitalista, que nada mais é do que a economia da sociedade de mercado. Tem até um livro do Mises chamado Ação Humana. Isso aí. Ele fala que a economia é a ação humana. Isso aí. E tem um livro aqui também, que eu estava até buscando aqui, que depois eu vou pegar, do Adam Smith, eu vou falar exatamente o nome do livro. A Riqueza das Nações. Mas antes da Riqueza das Nações, que é o mais famoso, tem um outro livro, que é o livro... Ai, meu Deus, calma aí. Que é o livro que ele estuda a sociedade e ele fala dos valores, certo? Então é o seguinte, a economia, ela só nasce numa sociedade com valores isso é importante pré-determinados. dizer. Quais são os valores? A direito à vida, a liberdade, a propriedade privada. Isso daí, existe um motivo para a direita defender o liberalismo econômico e o conservadorismo moral. Isso aí é o grande clímax. Calma aí, gente. Calma aí. Pega papel e caneta, porque isso aí... O que acontece? O liberalismo econômico ele não se sustenta num vácuo de valores, num vácuo moral. Tá? A teoria da moral dos sentimentos. A teoria dos sentimentos morais. Esse é o primeiro livro antes do Riqueza das Nações. Olha aí. Tem e a ver. Adam Smith, diferente de Marx, que, desculpa aqui o palavreado, mas cagou uma regra na biblioteca e torceu a realidade para encaixar na teoria dele, Adam Smith é um verdadeiro cientista e, através da observação, ele pisou na sociedade e viu que existia a sociedade de mercado, que nasceu fundamentado nos valores ocidentais. Quer dizer, antes do livro A Riqueza das Nações, ele escreveu a teoria do quê, Bruno? A teoria dos sentimentos morais. Dos sentimentos morais. Mas voltando aqui... já falei muito um pouquinho de cada coisa. Porque a gente fica empolgado com esse assunto, né, eu e o Bruno. Né? Então, eu era uma dessas pessoas que estava buscando respostas para a situação do país. Né? E... buscando informações, rapidamente eu já passei a entender do que se tratava ali. A solução para o Brasil seria a liberalização da economia e também conservar a moral judaico-cristã, né, para você ter uma estabilidade na sociedade até para essa economia funcionar, que é o que a gente acabou de falar. Então, eu fui orientado por alguns amigos na época, que já eram de direita, né? Existem algumas pessoas no Brasil, principalmente filhos de militares, que já ouviam dentro de casa que a esquerda era errado, tá? Também pessoal de família evangélica, né? Que é o seu caso também, que nasceu em lar cristão, sabia que tinha alguma coisa errada com o Lula, tá? Principalmente essas famílias de militares e família evangélica, né? Então... Isso que eu ia te perguntar, Bruno, Caio, desculpa, que quando fez sentido para você, quando você estava buscando respostas, aí você viu isso, fez sentido para você pela sua própria vida, porque você pensou, poxa, meu pai é um empreendedor, ele é independente de Estado. Isso. Você é um cristão, protestante, conservador.
Pronto, fez sentido. E dizem por aí que quando a gente ouve algo assim que a gente concorda, ou seja, você entende com a cognição, mas o seu coração também concorda que aquilo é uma verdade. Há aquele encontro, né? Que aí muda o seu comportamento. Foi esse momento que você está falando, esse momento chave, onde você teve a informação, você entendeu cognitivamente, mas você concordou com aquilo porque era algo que você já vivia. Isso, era uma coisa que eu percebi que eu sempre fui de direita, né? Uma vez que eu sempre defendi a liberdade econômica, né? A liberdade de você empreender e de baixa carga tributária, de um Estado pequeno. De certa maneira, eu já defendia isso e também, como cristão também, eu me identifiquei bastante com a direita por ela defender a conservação da moral judaico-cristã, né? Então, eu identifiquei no meu círculo social algumas pessoas que já pensavam assim, e aí eu criei o grupo no Facebook, né? Me inspirei num grupo nacional chamado Liberalismo Conservador, só que eu coloquei Liberalismo Conservador tracinho Niterói, para eu conhecer pessoas da minha região aqui, para poder encontrar pessoalmente, né? Então, primeiro eu coloquei aqueles meus primeiros amigos, mas depois eu arrumei um jeito lá. Mas você pode citar o nome desses amigos aí que eu queria saber? Eles precisam ser honrados nesse momento? Foram pessoas, os pais fundadores? São pessoas bem discretas, tá? Eles não gostam muito bacana. que fiquem falando deles, né? Mas foi... Teu amigo Flávio? Vou falar os primeiros nomes aqui, né? Foi Marcel, André, Flávio e Gabriel. Tá? Esses foram aí os primeiros. Mas Flávio, gente, não é o Flávio Bolsonaro. Não é o Flávio Bolsonaro, não. O Flávio é um amigo meu, uma pessoa que tem bastante conhecimento, tá? Uma pessoa que é um católico, né? Uhum. E também ele é bacharel em história, também é advogado, ou seja, é uma pessoa bastante esclarecida nessa área do conservadorismo, tá? E os outros também, pessoas bastante conhecedoras do assunto, né? Cristãos e... Enfim, foram os primeiros ali que aceitaram ali o convite para o grupo, né? Me ensinaram ali os primeiros passos, me deram ali as primeiras referências da literatura, né? Quem eu deveria seguir nas redes sociais, e depois que eu arrumei um jeito lá no Facebook, usando o sistema de buscas do Facebook, de filtrar pessoas que moravam em Niterói e que seguiam o Rodrigo Constantino, né? Então seriam pessoas ali simpatizantes ao liberalismo e pessoas que também seguiam aí o Olavo de Carvalho, né? Que seriam pessoas simpatizantes do conservadorismo. Aí né? você começou a achar quem você queria. Começou a aparecer, eu adicionava essas pessoas, a pessoa me aceitava ali como amigo ali, sem entender. Às vezes tinha amigos em comum, uma cidade pequena, a pessoa me aceitava ali inocentemente e eu colocava a pessoa no grupo sem pedir autorização. Tinha essa função ali no Facebook, você não precisava... A pessoa não precisava querer entrar no grupo. Você enfiava a pessoa, se ela quisesse, ela saía. Né? Mas aí, geralmente, a pessoa gostava. Né? O Bruno, não sei com quem foi que botou. Lá. Eu não sei se fui eu, tá, que botei, mas... Porque depois começou a entrar um monte de gente, os próprios membros começavam a botar uns aos outros. Né? E tem um grupo aqui... Porque nós que somos de direita, em 2013, a gente vivia muito excluído, né? Porque Esse é o fenômeno da rede social, né? O mainstream era de esquerda. É isso aí. Né? Então, a gente era minoria. Então, e tinha uma outra função ali no Facebook, que quando uma pessoa postava no grupo, todos os amigos dessa pessoa do Facebook recebiam notificação. Né? Fulano entrou. A gente não dependia do algoritmo. Né? Isso, então assim, eu postava lá um videozinho do Rodrigo Constantino, então todo mundo que era meu amigo recebia notificação. Caio Santiago postou lá. Entendeu? E eu fazia questão de adicionar todo mundo que estava dentro do grupo, né? Então, isso criou ali um zoom. Então, por exemplo, quando o Bruno postava, todo mundo que era amigo dele, ele tinha vários amigos dentro do grupo também, porque o pessoal começou a se adicionar e a gente começou a fazer encontro presencial. Então, foi um encontro ali muito bom, presencial, de pessoas que concordavam. De pessoas, né? que têm vergonha na cara, de pessoas... Exatamente. Gente, o pessoal muito bacana mesmo, esse pessoal. Então, foi assim que, respondendo a pergunta inicial do podcast, que a gente começou assim... Como que a gente se conheceu? Porque a gente fica empolgado, começa a falar de Mises, de raio, a gente vai ficando empolgado, entendeu? E olha que nem só o começo, não sei se isso vai dar tempo. Então, foi num encontro desse, né, Bruno? Que eu não sei exatamente qual deles que foi, a gente deve ter se encontrado ali. Eu lembro de um, mas não sei se era o primeiro. Mas no Vitral Bistrô, ali na Lopes Trovão, a gente deve ter se encontrado ali. E
Enfim, a gente ia lá, fazia um debate de ideias e também já estava preparando a semente política também de como é que ia ser para a gente enfrentar, porque a gente estava a semente ali de uma militância política que depois Sim. ia entrar na política propriamente dita. A gente não sabia quem ia ser essa pessoa, né? Depois teve uma pessoa que acabou se destacando, né, que a gente vai chegar nesse capítulo. Mas foi assim como eu conheci o Bruno, conheci muitas outras pessoas que me ensinaram muito e que isso aconteceu demais. Porque muita gente seguia só o Olavo, muita gente seguia só o Rodrigo Constantino, né? Muita gente seguia só o Bolsonaro, né? Foi um dos filtros também que eu usei, pessoal que seguia o Bolsonaro e tal. Então, assim, a gente aprendeu muito um com o outro. Com os outros, Né? Porque tem gente que seguia só o Olavo, não entendia muito de liberalismo. Tinha gente que seguia só o Instituto Mises Brasil, não entendia muito essa questão do conservadorismo. Então, a gente trocou bastante ali. Eu sempre defendi que a gente precisava de uma direita unida, que o nosso inimigo não era assim, liberal contra conservador. A gente precisava se unir contra o verdadeiro inimigo, que é a esquerda. Tá? Então, assim, eu sempre procurei fazer uma agregação ali, ser uma pessoa agregadora ali no grupo, né? Então foram muitos encontros presenciais, e aí veio 2014, aquela eleição do Aécio, né? Sim. O Bruno, que, enfim... Eu fui perseguido na faculdade também. Bruno era universitário ainda, e eu nunca engoli aquela derrota, né, Bruno? Muito estranho aquilo ali. Um vídeo nosso bombou da gente comemorando. Lembra daquela frase do Aécio falando assim, como é que vai combater a corrupção? Afastando você do governo. Aí a gente comemorou que nem gol, foi no Brasil todo, na época de Facebook. Muita pessoal sai para assistir futebol, né? A gente entrou no hiperfoco desse negócio de política e a gente meio que deu uma surtada ali. E era tão sério que a gente levava isso, que em vez de sair para ver o jogo do Flamengo, o jogo não sei o quê, a gente marcou no Beneto, ali na Miguel de Frias, de ver o debate do Aécio com a Dilma. Né? Tipo, era a nossa final da Copa do Mundo. Entendeu? E aí chegou lá aquele silêncio, a gente assistindo, e aí um rapaz lá do grupo, que eu me esqueci o nome, né? Ele percebeu ali que tava a bola quicando na pequena área, ele ligou a câmera, né? Tava ficando bom debate. Tava vindo ali um momento ali importante e fizeram uma pergunta pro Aécio ali, o Aécio virou e falou, para resolver tudo isso que você tá falando, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o PT do poder. Na hora que ele falou isso, todo mundo levantou. Até que enfim alguém teve a coragem. Mas aí depois acaba a eleição ele fala assim, não me empurre pra direita, que eu não sou de direita. Sabe? Porra, é complicado. Tucano, ele tem vergonha de ser contra o PT, porque o sonho... Eles querem fazer tudo que o PT faz, só que melhor. Né? Eles com mais elegância. Eles morrem de inveja do PT, né? É uma coisa terrível. Então, a gente tem esse vídeo que chegou no Aécio, né? Tem, na época, o Bruno Lessa, né? Que era o nosso vereador, né? Que ele era o único minimamente conversável. O único parlamentar ali da Câmara de Niterói, que a gente praticamente invadiu a Câmara de Niterói lá para poder fazer valer nossas ideias. Isso antes de 2016, né? Isso. Entre as eleições de vereador. Né? E sobrou pro Bruno Lessa aturar a gente, que era o único que dava para dialogar, porque era todo mundo da base do Rodrigo Neves. Quando eu cheguei lá, eu abri o site da Câmara dos Vereadores e falei, vamos ver a situação de Niterói. Já que a direita é o certo, vamos ver como é que tá a situação. Quando eu abro o site lá, tá lá. 21 vereadores. 17 era da base do Rodrigo Neves, ou seja, falava amém para tudo que ele fazia. Esse é um fenômeno prefeito do PT. Aí eu falei, mas quem é a oposição aqui? Do PT na época, agora se esconde, né? 3 do PSOL. Era a oposição. Eu falei, mas é a oposição mais à esquerda. E só tinha o Bruno Lessa. Né? Que era do PSDB. Que era do PSDB, que era a esquerda também. Na época, né? Agora melhorou. Era a única ferramenta, né? O brasileiro... Bruno, eu sei que você tá assistindo isso aqui, cara. Agora você é de direito, quero ver. Tá no União Brasil, né? Fica aí. O brasileiro, ele ainda não decidiu qual partido é. Parece que ele é pré-candidato a deputado estadual. Mas enfim. Vai chegar lá no Bruno Lessa. Eu gosto muito dele. A gente tá contando aqui o processo de como o brasileiro buscando uma representação conservadora. Exatamente. Coisa que o Olavo já adiantava. Quando tiver uma representação conservadora, vai todo mundo pular. Não foi à toa que a classe média e todo mundo, quando o Bolsonaro surgiu, o PSDB acabou. Sim. Porque ele teve a coragem de falar o óbvio. Pô. Mas enfim, voltando. E aí a gente viveu essa campanha do Aécio. Nunca engoli aquela derrota, tá? Não sei o que aconteceu. Essas urnas eletrônicas são muito estranhas, tá, Bruno? Não sei se pode falar isso. Vai cair o canal da... Eu não sei se pode falar isso. Eu tô falando que é estranho.
Tá. Não tô falando que roubaram nada, tô falando que é estranho. É engraçado, o Brasil, ele é um país atrasado, pobre, miserável. Agora, a questão de urna eletrônica é o país mais avançado do mundo. Não, é a primeira geração, né? tem urna com 4 gerações. Mas enfim, isso aí é outro debate. Enfim, melhor não falar nisso, né? Tá bom. Senão tem pessoas aí que podem ficar incomodadas, né? Ah, sim. Mas então, enfim, eu nunca engoli aquilo dali, mas enfim, aí veio Dilma, só que é aquilo, o que não para em pé uma hora cai, né? Aham. A Dilma ganhou a eleição, mas ela não tinha legitimidade. Não E tinha começou o Fora Dilma, né, Bruno? Aham. E Bruno atuou bastante Isso aí. nesse trabalho aí, né, que a sociedade civil se levantou contra o... Fala um pouco, Bruno, dessa experiência que você teve no Fora Dilma. Só consertando uma coisa, o John Maynard Keynes, que é o Keynes, ele tem a teoria geral do emprego, do juro e da moeda. Eu estava falando do John Kenneth Galbraith, que é um cara dele que escreveu A Era da Incerteza, um livro desse tamanho, mas é um livro, uma leitura fácil de se fazer, que ele fala das teorias econômicas e ele diz que tudo o que perpassa essas teorias é a incerteza. Então ele fala de Marx, ele fala dos austríacos, ele fala do Keynes, ele fala de todos. É um livro, assim, é um marco, foi publicado em 77, para vocês terem uma ideia, tá? Mas é um marco dessa discussão econômica, que você pode ler economia nos teoremas ou você pode ler economia nos bons escritores. Então tem ótimos livros. Também tem um livro chamado Boomerang, sobre a crise de 2008. Tem filmes também, Too Big to Fail, que é tão grande para quebrar, enfim. Tem vários livros feitos por jornalistas ou bons escritores sobre economia, que não é o economês chato da universidade. Eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui, a gente está aprendendo bastante, está se abrindo para conhecer mais, né, gente? A gente tem que conhecer, porque esse ano é um ano importante, ano de eleição, e tem gente que está buscando realmente nesse ano votar certo. Que Uhum. bom, né? A pessoa pode ter errado no passado, mas tem oportunidade agora esse ano de corrigir, de consertar. O Bruno comentou aí a questão da incompetência da esquerda, do pessoal da esquerda. Isso é característica deles, né? Incompetência mesmo. Mas acho que o próprio Olavo de Carvalho, e no livro, acho que no livro Idiota, no livro dele, Idiota, ele fala sobre essa questão da burrice esbarrar na maldade, né? Você não sabe se a pessoa é burra e competente, se ela é maldosa. Uhum. Então a gente vê isso na esquerda e a gente vê isso nas pessoas. Por isso que eu falei que esse podcast é importante, para você abrir sua mente, porque o mundo como ele é, o ser humano como ele é, fica claro na política também, né? Que existe o bem e o mal, existe a incompetência e a competência, existe maldade, existe bondade. E isso fica muito claro na política, e por isso você tem direita e tem esquerda, e é importante posicionar, porque até hoje, gente, nós temos cristãos, tá aí que o nosso público é o pessoal cristão, que não se posiciona e fica feliz de não se posicionar, acha que o certo é isso, não me posicionar, não existe, né? Você, para ser cristão protestante, você teve que se posicionar. A própria Bíblia fala que não existe em cima do muro, tá? Deus não gosta dessa coisa morna. A Bíblia fala que Deus tem asco, né? Nojo do morno. Ou você é quente ou você é frio. E é muito necessário, gente, que esse ano a gente tenha mais pessoas posicionadas e que eu quero me posicionar assim, como uma pessoa que posso, de alguma forma, chegar num público, tá? Que não tem acesso a Bruno, a Caio, sabe? Eu acho, assim, maravilhoso conversar com eles, né? Eles estão em outro patamar. Então, se eu puder servir para poder trazer vocês para essas pessoas que nunca leram, gente, a pessoa talvez nunca leu um livro sobre economia, né? Nunca conversou esse assunto. Eu acho que a gente pode até fazer outros episódios de podcast, porque vocês perceberam que é muita coisa pra gente aprender, né? Então, fala mais devagar vocês aí, pra gente poder anotar aqui os nomes que vocês estão falando. Mas aí fala aí, Caio. Sobre cristão, que você está citando aí, que é o nosso caso, né? E da maioria que está assistindo aqui, esse livro aí, pega ali, por favor, aquele livro ali. O de cima. Esse livrinho aqui, ó, Política segundo a Bíblia, tá? Esse livrinho aqui dá um zoom nele. É do autor Wayne Grudem, tá? Esse livrinho aqui é muito interessante. Podia ter trazido os meus, né? Que ele explica, o Wayne Grudem, ele explica nesse livro aqui. E ele numa palestra que ele está falando sobre o livro, ele fala o seguinte, no livro também ele fala isso, que a fé cristã, ela nos leva inevitavelmente a políticas conservadoras. Tá? Não tem como você ser cristão e ser de esquerda. Tá? Não tem como você defender as bandeiras da esquerda. A nossa fé cristão. Se traduz na política como uma direito, vez que você se coloca como cristão, como seguidor de Jesus, você inevitavelmente
vai cair na direita política. Ah, mas eu não quero ser de direita conservador. Meu amigo, eu tenho uma má notícia para te dar. Você não tem outra alternativa. Tá? Você é de Você direita, precisa se aceita, posicionar. aceita Porque que dói mesmo. na sociedade ocidental, você precisa ser de direita. Tá? Se você morasse na Arábia Saudita, de repente você não se colocaria como direita. Você se colocaria um cristão, que é uma minoria, contra o governo, que é islâmico e tal. Aqui, no Ocidente, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, você, inevitavelmente, vai... Pelos seus valores, você vai ser obrigado a votar em algum político de direita. Se você não fizer isso... Ah, mas eu tenho a liberdade de não fazer. Sim, você tem a liberdade de não fazer. Você vai estar sendo incoerente com a sua fé. Tá? Não vai dar tempo aqui da gente falar tanto sobre isso, mas em resumo, tá? A direita ela defende conservar a moral judaico-cristã e a liberdade de você empreender. A esquerda ela vai defender a libertinagem, tá? A imoralidade e também o Estado como Deus. A ideia da esquerda é o ateísmo e você substituir Deus pelo Estado. Tá? Então, assim, a gente não precisa do Estado. Deus te deu força para você conquistar as coisas por você. Tá? Você não precisa de uma pessoa te tutelando o tempo todo e te dando migalhas. Dizendo que Isso você, é o que você pode, o que você não pode. Isso é antibíblico, exatamente. Provendo, exatamente. Né? Provisão. E também a questão do controle emocional e do homem inteligente de negar os prazeres mundanos, né? Os prazeres do agora, né? E pensar sempre no médio e longo prazo. Se você deixar essa esquerda, principalmente essa moderna identitária, tem aquela frase do sexo, drogas e rock and roll, né? Na esquerda é sexo, drogas e MPB, né? Aí vira um grande bacanal, Sodoma e Gomorra e a sociedade acaba. E eles relativizam tudo, né? Relativizam tudo. A única coisa que eles ainda não conseguiram relativizar é a matemática, mas estão tentando, né? Fazendo matemática segundo a visão africana. Tudo para atacar a igreja. Isso, eu não sabia. Tudo para atacar o homem ocidental, o homem branco ocidental, o homem que defende a vida, a liberdade, a propriedade privada, que é uma tríade do conservadorismo que veio no livro Veio no livro não, mas enfim, A Política da Prudência, do Russell Kirk, que era um liberal inglês contra os Tories. Os Tories eram os conservadores a favor da monarquia. E aí o cara era um liberal, mas depois de um tempo os conservadores absorveram o pensamento dele. Por quê? De novo, pelos esses valores cristãos, né? Do perdão, de entender que todas as pessoas podem ter algo valoroso. Se fosse uma visão radical, ideológica, o cara se colocou contra, você não vai absorver nada da ideia dele. Então, assim, você, Caio, trouxe uma questão da religião, assim, eu tento trazer uma questão mais prática para ilustrar, para as pessoas encaixarem isso. O conservadorismo nada mais é do que o bom senso ocidental. Entendeu? Por quê? Porque é uma sequência de aprendizado de mais de 2000 anos que, na tentativa e erro, a gente viu que dá certo. O casamento dá certo e não o bacanal da esquerda, né? O que mais que deu certo na questão dos valores cristãos? A defesa privada da vida, a liberdade do cidadão comum, a propriedade privada que depois gera a economia, né? A liberdade econômica. É interessante dizer também que o conservador ele é sempre um reformador e jamais um revolucionário. Sim, né? Porque para quebrar e destruir é rápido, né? Mas para você construir é devagar. E aí, quando você vê que a nossa sociedade é um resultado de mais de 2000 anos de adaptações, vitórias e derrotas, a gente tem a política da prudência, nós somos conservadores e pensamos, será que isso vai dar certo? Porque já está dando certo. Será que essa coisa revolucionária, que toda geração tem uma mentira revolucionária colocada pela esquerda, por isso que o jovem sempre, geralmente, ele é um pouco mais enganado pela esquerda. Toda geração tem uma mentira para você acreditar, né? E aí você pensa, realmente faz sentido destruir tudo que está aí porque sim? Ou a gente já herdou coisas que realmente fazem sentido e que têm um grande valor e que também vieram através de grandes custos para a humanidade, né? A gente fala, claro, óbvio. Então, assim, é uma frase de efeito, mas é o seguinte, a barbárie já está aí. A coisa mais nova que tem é o cristianismo, né? Isso. E a gente sempre bate... E outra frase interessante também é que o estado natural do ser humano é a pobreza, né? A exceção que é a riqueza.
Aí, só voltando, desculpa. E o Partido Comunista, que é um movimento, o movimento comunista é um movimento já de quase 200, mais de 200 anos, então tem uma tradição. A gente está falando aqui de um movimento à direita que existia no Brasil, que foi acabada pelos militares no regime militar e que retomou agora. Então a gente tem um movimento de 10 anos e um partido de 4 anos que o Bolsonaro aí entrou no PSL, depois saiu do PL. Enquanto que o PT tem 46 anos, ontem foi a festa do José Dirceu de 80 anos, ele comemorou o PT com 46 anos. O PT, o movimento comunista, é maior. E qual é a outra instituição mais tradicional que o comunismo? A igreja. A igreja. Tanto católica e depois a reforma protestante. E por isso que eles batem com a noção do bom senso ocidental, do cristianismo, porque é um inimigo deles, porque eles precisam destruir a noção de sociedade do mundo, do homem ocidental, que produziu tantas riquezas e tantas inovações, para eles realmente conseguirem reinar, tanto na mente do cidadão comum, destruindo a família, a noção de liberdade, a noção de pertencimento, quanto também numa questão organizacional. Eles querem transformar a sociedade numa colmeia, né, Bruno? Em que tem a abelha rainha e as abelhas... Todo mundo igual, uniformizado. Tanto que eu esteja mandando. Você nunca viu um militante comunista pregar a revolução e depois voltar para casa. Eu quero o meu espaço, pô, entendeu? Quer ser primeiro-ministro, né? É, claro, pô. Então, mas assim, Keila, seguindo na sequência aqui da linha do tempo... Vai, controla a gente aí, cara. Foi a eleição do Aécio e aí veio fora a Dilma. Bruno atuou bastante nisso daí. Conseguimos tirar a Dilma, né? O povo brasileiro conseguiu tirar a Dilma. Né? E aí veio esse governo de transição do Temer, que foi um bom governo. Sim. Né? Foi um governo... Os governos de transição no Brasil, historicamente, sempre tiveram algo a oferecer. Tanto o Itamar quanto, não vou dizer o Collor, que foi de transição, mas foi pouco. Também teve coragem, ele abriu o mercado e começou as privatizações. O Itamar ensaiou o Plano Real, o Temer a reforma trabalhista. E também ensaiou a reforma da Previdência, que o Bolsonaro depois realizou, enfim. Agora, é importante dizer que muita gente tem a visão do Temer como um corrupto, né? Eu não estou aqui acusando, não tenho prova nenhuma contra ele. Nem defendendo. Nem defendendo. Mas é uma pessoa que não tem esse ranço bolivariano. Não né? tem. Que o mal que a esquerda causa, o mal que a esquerda causa na sociedade é muito mais do que corrupção. Né? Ela causa uma degradação moral, né? E ela enche o Estado de uma tal maneira que sai muito mais caro do que uma corrupção. Né? Que ela desacelera, ela coloca uma camisa de força na economia. Degradação moral mesmo. Degradação moral e camisa de força na economia. Isso sai muito mais caro. Tá? É como se toda vez que o PT está no poder, como se fosse uma pandemia. Né? A economia para. Entendeu? O Paulo Guedes, na época que era ministro do Bolsonaro, falava: o Brasil é como se fosse uma baleia que está encalhada na praia com um monte de arpões ali, ela não consegue se mexer. Tá? Então, aos poucos, a gente vai começar a tirar esses arpões. Ele começou a tirar, mas depois teve a questão da eleição aí, o Bolsonaro teve que sair. Né? Mas então o Temer, né, foi um governo de transição ali que fez algumas reformas, não tem esse ranço bolivariano, apesar dele ser vice da Dilma, isso foi negociação, mas ele não tem esse ranço bolivariano. Tá? E na sequência teve esse fenômeno, o fenômeno Bolsonaro, né? Que o Bruno também participou bastante disso. Sem né? dúvida, sem dúvida. E na época o nosso amigo Carlos Jordi era vereador de Niterói, ganhou em 2016, né? Que foi o primeiro representante da direita aqui em Niterói, sim. Da direita conservadora. E ele também teve uma sessão meteórica junto com essa onda Bolsonaro. Ele se posicionou muito bem. É muito raro você sair de vereador, e vereador que não é de capital, para deputado federal. Né? Isso, foi um cara que teve uma visão extraordinária, foi leal ao Bolsonaro. Continua sendo. Conseguiu ver lá atrás como que o Bolsonaro estava defendendo o lado certo. Foi ele que trouxe o Bolsonaro aqui para Niterói. Trouxe o Bolsonaro aqui para Niterói. 2016. Isso. O português, estávamos lá, né? Ganhou para vereador se manteve também de maneira ousada também, se colocou como candidato a deputado federal. E como vereador também, que poderia entrar e também... Isso, eu senti que ele não relaxou. Não. Ele é ousado. Então Isso não tem como negar. Isso, depois a história, eu vou contar a história agora. Depois. Ele ganhou para deputado federal, né, deixando todo mundo atônito. Né? Aquela eleição do Bolsonaro
não só o Jordi, como várias outras pessoas foram catapultadas para Brasília. O partido fazia conta de 3 deputados federais, fizeram 12, se eu não me engano. Isso. O Jordi, ele teve 204 mil votos, que é uma Isso. votação bastante expressiva. Segundo colocado do Estado. Segundo ou quarto colocado? Foi quarto. Quarto colocado do Estado, segundo o partido, que o primeiro foi o Hélio Negão. Isso. E no Brasil, eu acho que ele foi o 19º, cara. Tem 513 deputados. Cara, o número que esses caras... O Jordi, eu acho que ele foi... Ele tá Tinha que chamar Jefferson aqui, Viana aqui pra... Se eu falar besteira, você me corrige aqui. Mas eu acho que... O Jefferson, você que tá assistindo aí, depois você me corrige. Acho que ele foi o 19º dos 513. Então, assim, foi... De absoluto dentro do Rio de Janeiro, né? Porque se fosse em São Paulo, então seria mais fácil ainda de passar, né? Isso, provavelmente. Tá? Então, foi um sonho que a gente começou a viver ali em 2018, né, em outubro, e a gente teve o melhor governo da história do Brasil, né, depois de Dom Pedro II, tá? Que o Brasil ele tá perdido desde o golpe da República. Os tá? funcionários públicos de farda que não... Isso, exatamente. O Brasil, ele nasceu como uma monarquia, tá? Em 1822, né, Bruno? Nasceu como uma monarquia, então tinha uma lógica. E ninguém é monarquista porque gosta de uma coroa. Tá? Foi como o Brasil surgiu. Tá? Então, sempre foi um país conservador, né? Que vivia ali os valores da monarquia portuguesa, né? Cristã. E aí, de repente, em 1889... De repente não, Caio. As correntes políticas de um novo mundo... inauguradas pela Revolução Francesa, sempre os sócios, sempre os esquerdistas atrapalhando fazendo merda vida. pelo mundo. E aí, essa corrente desse novo mundo, né, veio aqui, desembarcou no Brasil e ajudou ajudou esse golpe a ser perpetrado contra a coroa. Então, foi o golpe republicano no Brasil que a gente perdeu a direção de para onde vai o Brasil. Porque quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, todo americano, ele sabe como que os Estados Unidos foi fundado. Tá? Foi uma revolta contra a coroa inglesa, né? E eles criaram um novo país que tinha fundamento, que tem princípios de baixos impostos. 5% contra 5 ou 3% de taxação do chá. Isso. Por muito pouco eles fizeram... Exatamente, eles se revoltaram. Tiradentes também. Se revoltaram. Quinto dos infernos. Exatamente. Quinto dos infernos dá quanto? Dá 20%. 20%, então, isso. A gente já está chegando em 50%. 50% e a gente não reage, tá? Então, o que acontece? O Brasil, ele tinha uma lógica aqui, o Brasil. O brasileiro, ele era patriota, tá? Enquanto era monarquia. Uma vez que virou república, o povo não sabe mais a quem seguir, tá? Porque o líder, o então líder, né, depois desse golpe, ele não tinha legitimidade, né? Então, e o Brasil está desde 1889 perdido, e a gente veio acordar com o Lula aqui falando um monte de coisa que tem que ser socialista. Então, desde lá, o Brasil ele não tem... A Revolta de Canudos é um movimento contra esse Estado central e uma saudade também da monarquia. Que mais? A Revolução Constitucionalista de 32 também é um movimento antitotalitário do Vargas, contra o Vargas. O Brasil, tempos em tempos, ele suspira por liberdade. Sim. Mas com a eleição do Bolsonaro, ele resgatou o amor do brasileiro pelo país. A bandeira, aos símbolos nacionais, as cores, o verde e amarelo. Que só existia na hora da Copa, né? Só exatamente. De 4 em 4 anos, exatamente. o pessoal era brasileiro. Então, o Bolsonaro, ele foi um cara muito inteligente, que ele conseguiu capturar esse sentimento, essa necessidade de liberalismo econômico, de conservadorismo moral, de conservadorismo político, essa demanda reprimida da sociedade. Ele se colocou de maneira corajosa também, tá? Abriu mão do mandato dele de deputado e se colocou como pré-candidato a presidente, sem partido, sem dinheiro, sem nada, contra todo mundo, né? Muita gente duvidou. O deputado federal mais votado em 2014 pelo estado do Rio de Janeiro, ou seja, ele poderia ficar lá. Poderia ficar lá, tá? Ele não tinha obrigação 450 mil votos, se eu não me engano. E aí, o que aconteceu? Ele ganhou e ele aos poucos, foi ensinando para o povo brasileiro o que é patriotismo. Essa é a minha visão. Sei que muita gente não concorda, tá? A minha visão do Bolsonaro é essa, tá? E então foram 4 anos, foi o melhor governo do Brasil, né?
de todos os tempos, né? Desde Democratização, com certeza. Da redemocratização, com certeza, mas eu diria até dos anteriores, desde a da República. Podemos conversar. Isso. E porque eu não tenho essas notícias, Bruno, de um bom governo, desses presidentes antigos. Alguém que aí. não roubou nada. Eu não conheço nada disso, né? fulano, Campos Não, tô Salles, contestando, não. Tô falando assim, podemos conversar, podemos analisar. Porque assim, o Entendeu? Collor foi um bom, né, estadista e tal, mas o cara foi pego lá. Isso, exatamente. Não, Itamar, não sei o que, foi bom, mas o cara é corrupto. Talvez um desses militares, o Figueiredo, talvez tenha sido um bom estadista também. O FHC também. O Médici tinha muita popularidade, mas assim, tem que revisitar, entendeu? Desculpa, eu não sou historiador, entendeu? Então assim... Na próxima a gente chama o Jefferson, tá aqui. E o Gabriel. Gabriel, né? Amigo do Bebeto. Lá atrás a gente pode ter alguns marcos, assim, importantes, mas enfim, como desprendimento também, que é o seguinte, o Bolsonaro também tem essa questão do desprendimento. Desculpa, se colocar contra essa máquina, que a gente já falou o poder, né? Dentro da América Latina, que é uma herança da União Soviética. Eles são aliados de genocidas cubanos, narcotraficantes colombianos, e hoje em dia a gente descobriu de terroristas islâmicos. Toda essa galera, depois do Muro de Berlim, veio aqui fazer a questão do Foro de São Paulo, que o Olavo de Carvalho ousou em falar sobre isso, que ninguém falava sobre isso, achava que era... Explica o que é Foro de São Paulo, aí que tem muita gente que não sabe. Tá, eu vou explicar só para fazer o seguinte do desprendimento, que é o seguinte, você se coloca contrário a essa máquina que tem o poder de matar, porque você vê que avião do nosso lado cai toda hora, mas do lado dele não cai nenhum. Então, assim, já é suspeito. E então você tem que ter um desprendimento, cara, de você ir sem dinheiro, sem nada, contra esse poder. Você quis dizer que ele correu risco de vida. Correu, claro. Tentaram matar ele. Tomou uma facada. Né? Então, assim, tem que ter esse desprendimento também. Você pensar na sua família, nos seus filhos, tudo bem. Os filhos também seguiram o exemplo dele, entraram na política. Mas, de qualquer forma, não é uma coisa simples. E a gente também vê, teoricamente, o milagre de 2018. Desculpa. 2 milhões de dólares, 1 milhão de dólares... E sem financiamento nenhum, sem partido, o Bolsonaro seria um candidato independente. Se o Brasil fosse realmente democrático, se as pessoas pudessem se candidatar independente. Amigo nosso, Rodrigo Mesomo, que veio aqui no meu evento de pré-candidatura aqui a vereador, isso aqui a gente nem tocou, mas enfim, que eu fui candidato a vereador, mas esse não é o foco. Em 2020. Esse não é o foco. Mas enfim, o Rodrigo Mesomo, um cara muito bom, muito inteligente, eu lembro que dele, que se candidatou de propósito a prefeito do Rio há 4 anos atrás para ser bloqueado para entrar na justiça a favor das candidaturas independentes no modelo atual de coligação, de proporcional, pelo menos independente no executivo e não no legislativo. E aí no executivo o Bolsonaro poderia ter sido um presidente independente e ganharia, porque nunca precisou do PSL, né? O PSL tinha 2 deputados federais, depois teve 50, né? Mas, enfim, eu só quero falar dessa questão do desprendimento também, ou seja, sim. É a potência, é uma coisa da personalidade que o pessoal nega para falar na política. Porque aí você começa a falar da pessoa e não das suas propostas, e quem usa álcool em gel para falar de política não consegue comprar a ideia. Eu não estou dizendo que você tem que amar o cara, que você tem que defender de todas as formas, mas você tem que reconhecer que existe uma pessoa ali e a força da personalidade também conta na hora da vitória política. Não é só... Você precisa emocionar a população. Porque é o seguinte, eu vou contar aqui uma grande novidade. Você vota também por emoção. Você não faz uma tabela de Excel, bota uma fórmula e depois diz, vou votar em fulano. Não é isso. E geralmente, falando de política e nesse momento também de muita polarização, que eu não gosto desse termo, porque existiu polarização depois que a esquerda começou a perder, né? Aí é polarização, né? Mas, enfim, nessa época de polarização, as pessoas vão muito pela emoção e usam o cérebro para justificar suas escolhas, né? Então, falando especificamente que na política, além das ideias e das correntes que a gente já falou, existe a questão da potência. O Bolsonaro não era um liberal, mas o Paulo Guedes só foi ministro da Economia e permitiu avanço na economia porque tinha o Bolsonaro. Sem dúvida. É um recado para os liberais, meio assim, isentões, meio muito, né, que gosta muito de falar da postura do Bolsonaro.
mas existe a ponta de lança. Sim. Não, o Paulo Guedes já falou sobre isso, falando que estava tendo divergência lá com ele. Ele falou, mas não fui eu que tive 57 milhões de votos. Então, claro, quem decide é o mérito. Bolsonaro. É claro. Gente. E o poder, desculpa, Keila, e o poder de decidir. Que a história não tem manual. A gente fica querendo fazer análises históricas, e o Olavo diz isso, de análises históricas e de juntar várias biografias e falar que a história ela segue um curso comum que pode ser repetido. Existe a liderança, a força da personalidade e o poder de decidir. Pô. Então é o seguinte, não tem manual. Se você pode chegar, você pode se inspirar em lideranças, mas no momento que você decidir, você pode decidir mudar o curso de uma nação, mudar o curso de uma batalha, que pode depois resultar no resultado de uma guerra lá atrás, enfim. Então existe realmente o poder da personalidade, que, mal ou bem, o Bolsonaro tem o espírito do guerreiro. Sim. O Luiz Felipe de Orleans Bragança é um cara muito bom, muito inteligente, escreve vários livros e eu acho que ele deveria até ser mais valorizado dentro do nosso movimento. Mas, na força do guerreiro, tá o Bolsonaro, tá o Jordi, que você falou que ele é ousado. Um dia depois da Nicolas polícia Ferreira, o Nicolas Ferreira, que fez o Acorda Brasil, um dia depois do Xandão e na casa dele pela segunda vez, no aniversário da filha, e mandar policial na casa do pai, que não era para ter. No dia seguinte ele estava protocolando a CPMI do Banco Master. Então, assim, você pode falar o que quiser, mas você não pode falar que o cara não é o ponta de lança, que o cara não tem vamos dizer assim, que tem a valência do combate, né, político, né? E é o que a direita precisa também fazer, que é a questão da vertente do combate político, porque o sistema não nos aceita. A democracia deles não nos aceita. Vocês viram com o Bolsonaro. Tentamos acreditar na democracia deles para preservar a paz e a questão. E o que aconteceu? O sistema soltou um bandido para fazer frente. Então, assim, é um teatro que a gente vive, entendeu? Então, a gente também não pode muito confiar na democracia deles. E a direita está aqui para fazer esse bom combate e apresentar nova proposta e um novo rumo para o Brasil. Aí, voltando na questão do Foro de São Paulo. Gente, porque é muito importante isso que o Bruno falou aqui, a gente tem que enaltecer, sim, a pessoa, né? Vamos falar da personalidade. As pessoas têm qualidades, têm defeito em características. E o Jair Messias Bolsonaro, o cara é muito, assim, cheio de qualidades mesmo, tá? Porque tinham outras pessoas que diziam que era de direita, mas ninguém teve essa coragem que ele teve, né? De enfrentar um sistema, de colocar a sua própria vida ali a risco. Até hoje estão tentando matar o cara. Então, o cara é um cara de coragem, assim, inigualável, né? E às vezes as pessoas que são muito assim de direita antes do Bolsonaro, ou pessoas que são muito conteudistas, igual o Bruno e Caio aqui, vocês veem que os caras não são rasos. Eles não são bolsonaristas, eles têm um conteúdo, um fundamento. Às vezes essas pessoas ficam com vergonha de dizer que amam o Bolsonaro para não se igualar com essa onda bolsonarista, que graças a Deus está crescendo e precisa crescer. Pessoas que começaram a entender o que é direita, conservadorismo e liberalismo econômico a partir do Bolsonaro. Então eles ficam um pouco receosos, eu creio, de ficar falando, poxa, eu amo o Bolsonaro, mas o Bruno e o Caio são aqui pessoas que realmente defendem Bolsonaro, sim. Aprendi a votar no Bolsonaro com o Caio, quando eu ainda perguntava para ele quem eu tinha que votar, sem entender muito. Hoje eu já entendo, né? Hoje eu não vou perguntar mais para você quem eu tenho que votar, porque eu já sei. Já sei quem eu vou votar. Mas que você também possa aproveitar esse podcast para você ter a sua autonomia, de você saber em quem votar, sem ter que ficar perguntando para os outros em quem você vai votar. E eu tô muito feliz de receber esses dois brilhantes aqui. Vocês viram que tem muita coisa, muito conteúdo. Gente, eu não passei aqui do início do que eu queria perguntar para eles, porque nós estamos numa cidade aqui de muita importância. Niterói é uma cidade importante no nosso país. Eu vim morar aqui em Niterói por causa do Caio também. Moro aqui em Niterói há 9 anos e realmente é uma cidade diferenciada. E eu queria muito perguntar para Bruno, para Caio, por que Niterói é assim? É uma cidade assim, singular aqui no nosso estado, no Brasil. Eles têm coisas para contribuir, para falar sobre Niterói, a importância de Niterói. Eu queria perguntar para eles, né, para eles definirem melhor para a gente o que é liberalismo econômico, para que você e eu possamos anotar, aprender mais, e o que é, de fato, conservadorismo, e, de uma maneira prática, como que a gente pode colocar um pouquinho mais de liberalismo econômico na cidade. Eu queria perguntar para o Bruno, por exemplo, Bruno como vereador, o que ele pode fazer lá, né, na Câmara, aqui, pensando no município de Niterói, para que Niterói tenha mais liberdade econômica, para que Niterói seja uma cidade mais conservadora, onde as famílias possam viver em paz, as crianças possam brincar nas praças.
qual que seriam as ações aqui em Niterói. Então, acho que vocês vão concordar comigo que a gente precisa fazer um novo episódio, não é verdade? Vocês topam a gente voltar, por favor? Eu tô dentro. Opa! Isso aqui foi só para esquentar as Então, turbinas. aperta a mão aqui. Foi só para esquentar as turbinas. Aperta a mão aqui, ó, combinado, pra todo mundo, que a gente vai voltar. Que o Caio que ficou preso à narrativa e a gente parou no pré-2018. Tem muita coisa para contar ainda. Paramos em 2018, então. Sim. Então tá, gente. Mas fala, Caio. Mas então, você pediu para definir Achei que você tinha deixado para o Caio para definir o liberalismo econômico. Liberalismo econômico seria o quê? De uma maneira mais basicamente, prática? É o que a gente falou. Primeiro, de todos os valores, né? Que a economia nasce desses valores, certo? Então, nasceu desses valores, você tem a liberdade de ser um cidadão comum, produtivo, feliz, né? Ou seja, que o Estado não vai te atrapalhar. Porque no Estado moderno hoje, né, e até na época da Idade Média, o Estado é a força maior, né? Então ele tem muito poder para te oprimir e te atrapalhar. E também os governantes, como não estão na sua realidade, não sabem o que você quer. E mais do que isso, trazendo aqui para o Brasil, um burocrata de Brasília não sabe o que um cidadão niteroense passa. Então, o liberalismo econômico ele também prega uma menor presença do Estado nos âmbitos da sua vida e se preocupar com o que realmente precisa, segurança, saúde, educação a gente pode até discutir também, porque... Até a própria saúde também. Também, a gente pode falar de incentivos econômicos e aí entrando na questão do Caio, que ele até falou assim, não, até a saúde a gente pode discutir, ou seja, o Estado então está para garantir o mínimo para quem precisa, para quem não tem recursos, mas para quem já tem uma condição, o Estado mais atrapalha do que ajuda. Né? E a gente pode entrar em voucher voucher na questão da educação, ou seja, como se fosse um Bolsa Família de educação. Porque o Bolsa Família... O ProUni, o sistema universitário ProUni é um voucher também de educação superior. Porque dá escolha para o cidadão. Perceba que o Bolsa Família não é um mercado estatal, uma fazenda estatal produzindo alimento estatal. É o quê? É dinheiro na mão da pessoa que as preferências do agente econômico, voltando aí para o curva de Phillips, enfim, questão econômica, a preferência do cidadão comum, ele sabe escolher melhor aonde alocar esse recurso, né? E aí, com tudo isso, o Estado saindo de todas as esferas do cidadão, ele consegue se desenvolver melhor. E aí, quando a gente está dizendo em todas as esferas, em cada esfera precisa de um burocrata, ou seja, quanto mais controle, mais custo. Quanto menos controle, menos custo, menos impostos e mais liberdade para o cidadão poder escolher e viver feliz. Então, o liberal vê o Estado com distância. Ele vê o Estado como uma possível ameaça, enquanto que o socialista ele quer o maior Estado, tanto que ele controle, para oprimir o cidadão. Né? Então, enquanto não constrói o paredão, expolir o cidadão. Né? E já o liberal não. O liberal tenta sempre controlar esse leviatã, esse monstro para ele que não saia de controle, para que ele possa viver a vida dele. A tendência do Estado é sempre crescer. E né? ter a paz de ser feliz, porque o cidadão quer o quê? O cidadão quer ter uma família sólida, com valores, a família que funcione, que dê orgulho para ele, que ele possa sair para casa e trabalhar, não morrer no caminho, né? Ter segurança e voltar. Isso. E a gente também defende essa questão do Estado pequeno, de poucas leis, de uma carga tributária baixa, porque quando você tem acesso a índices de liberdade econômica, né, existem institutos que avaliam os países. Né? Nós temos aí 200 países no mundo e cada país tem um nível de intervenção na economia, certo? Então, quando você faz um estudo, você percebe que os países que a gente admira, os países mais prósperos, são países que têm um nível de interferência na economia menor. Né? Então, por exemplo, Estados Unidos, países da Europa, Austrália, Nova Zelândia, são países que estão lá no topo do índice de liberdade econômica. Então, até os nórdicos, que a esquerda vai dizer que são socialistas, mas que têm a maior liberdade econômica. Eles têm uma carga tributária alta, mas você abre uma empresa em um dia. Claro. Tá entendendo? Sim. Então, assim, a carga tributária é só uma das maneiras de você intervir na economia. Existem outras burocracias que fazem você colocar uma camisa de força na economia, que o que faz o país enriquecer são as trocas. E essa é a realidade do brasileiro, tá? Todo mundo sempre com a corda no pescoço, Isso. Né, cara? Então, nesse índice, o Brasil, eu acompanho esse índice desde 2013 e vejo ele com frequência. Ontem mesmo eu estava vendo isso.
O Brasil é o 117º. Uau, né? que tal? No Tem que nível de comemorar na liberdade Copa do econômica. Mundo, gente? Não tem que comemorar. Então, assim, ele tá numa lista, numa faixa lá que é majoritariamente não livre, tá? Então, assim, os Estados Unidos é tipo o 25º, os Estados Unidos está caindo também, tá? Que é o país que inventou muito dessa liberdade, né? Criou muito dessa liberdade, foi ali, é um país também que está caindo nesse índice, mas ainda assim é o 25º, né? O primeiro colocado, os que ficam ali, é Hong Kong, né? Que é uma cidade-estado lá na China, mas que era colônia inglesa. É um lugar super livre de você fazer negócio, é um lugar rico, tá? Que os negócios fluem bem. Singapura também, muita gente já deve ter ouvido falar, é um hub ali de negócios, né? A Irlanda também, que é um país que tem um poder de compra enorme, já foi pobre, hoje em dia é rico, foi a liberdade econômica. Suíça, Holanda, Inglaterra, são países que figuram no topo desse índice de liberdade econômica. Tá? O Paraguai, agora que está tendo uma fuga de brasileiros para o Paraguai, empresas estão fugindo para o Paraguai, cidadãos estão fugindo para o Paraguai. Por quê? Ainda é um país pobre, tá? Mas a carga tributária é baixa, é fácil abrir empresa, né? Então, assim, o Estado ele não fica no cangote do cidadão. Né? Então, assim, está no caminho certo. O Chile também, que é o país mais desenvolvido da América Latina, é um país que teve reformas aí muito positivas na época do Pinochet, né? Feitas até pelo Milton Friedman, né? Pela escola de Chicago, era o Chicago Boys. Aí o Paulo Guedes, brincando, se referia como Chicago Olds, né? Porque ele também é da mesma escola, mas já tem uma idade mais avançada. Sim. Então, assim, eles fizeram reformas lá e você vê que isso perdura, né? Eles fizeram reformas no tempo do Pinochet e até hoje. Mesmo com o comunista tentando estragar. O Chile é um dos países mais prósperos aí. Inclusive, nossa lua de mel, né? Que ela foi lá, a gente visitou. Isso é papo para outro podcast. Um país excelente, né? Enfim, Uruguai também, que tem uma boa renda per capita também. É um país muito mais livre que o Brasil. E você tem aí os últimos colocados desse índice. E o Milei tentando reformar a Argentina, que desde o peronismo vai sendo afundado. Era teoricamente a nova Europa na América Latina. E aí vieram os esquerdistas para estragar de novo. Era um dos países mais ricos. E a Argentina era tão rica, que existe uma expressão, até hoje na Inglaterra, em inglês, rico como um argentino. Se você falar isso na Inglaterra, rico como um argentino, eles entendem que é uma pessoa muito rica. E agora, atualmente, dentro das universidades de economia, fala assim, tem os países desenvolvidos, subdesenvolvidos, e tem o Japão e a Argentina, que são, tipo, economias totalmente fora do padrão para se estudar. Então, o Milei está consertando, tá? Não é fácil. Não é fácil. Você diminui o tamanho do Estado. Para construir é mais difícil que destruir. O Bolsonaro diminuiu o tamanho do Estado também. Uhum. Agora, os últimos colocados, é aí que faz sentido. No dia que você vê esse índice, você fala, meu Deus, isso é verdade mesmo. Porque os primeiros colocados, já citei aqui, são os países que a gente admira. Canadá, esses países. Agora, o último colocado é a Coreia do Norte, que é praticamente uma prisão ali, um país prisão. Né? Você não tem liberdade para fazer nada. Né? E o penúltimo colocado, não sei como é que está hoje, mas durante muito tempo ficou a Venezuela. A Venezuela. O país mais rico da América Latina, da década de 80. Já foi, né? Pra você ver que destruir é fácil, né, cara? O penúltimo colocado é Venezuela e o antepenúltimo, Cuba. Venezuela conseguiu ser pior do que Cuba. Não sei como, mas no índice, nos critérios ali, eles conseguiram. Tá, então, assim, isso é um aviso pro brasileiro, porque nada impede a gente de deslanchar, de cair feio, porque Venezuela era boa. Quando eu era criança, a Venezuela era boa, gente. E o Milton Friedman escreveu em 62 Capitalismo e Liberdade, que depois inspirou o Eduardo Suplicy a fazer o renda mínima, porque lá tem um imposto de renda negativo, que seria de forma um imposto para ajudar os mais pobres. E nesse livro, em 62, que foi muito comemorado por liberais, em 62 comunistas estavam aplaudindo Che Guevara e toda a sua matança. Gente, eles já deram um pontapé inicial aqui do próximo podcast. Vocês já viram que temos conteúdo com esses dois caras. E você tem que vir com papel e caneta e pausar, voltar para anotar tudo que eles estão falando. E vamos aí nos preparar para eleições de 2026. Quero trazer eles de novo aqui. Comentem aí tudo que você está achando desse podcast, porque semana que vem a gente vai colocar um novo episódio de política ainda e vamos passar da linha do tempo lá, vamos passar de 2018, cara, vamos 2019, 2020, vamos chegar 2026 e vamos ajudar aí o nosso Brasil a sair dessa. Valeu?
Valeu, gente. Obrigado. Tchau, obrigado.